Bem, dando continuidade aqui à nossa aula de execução civil, falávamos sobre as partes na execução e nós vamos iniciar falando sobre a parte ativa, o polo ativo das ações de execução, que está prevista, as pessoas estão previstas lá no artigo 778 do CPC, ele enumera, e o que vai valer também para o cumprimento de sentença, ok? Então, o primeiro que pode promover uma execução, obviamente, é o credor, o beneficiário direto de um título executivo extrajudicial. Por exemplo, o indivíduo passou um cheque, emitiu um cheque em favor de uma outra pessoa, essa pessoa foi, depositou o cheque no banco, ou foi sacar o cheque, não tinha fundos, essa pessoa beneficiária poderá, como polo ativo, cobrar, executar esse cheque em face do emissor do cheque. Então, basicamente isso, facilmente aí o credor é o beneficiário direto de um título executivo extrajudicial. Lembrando sempre que nós não podemos adivinhar o que é um título. Nós temos que ir ao código, olhar lá o artigo 784, o artigo 515 e verificarmos quais são os títulos passíveis de serem colocados como títulos executivos extrajudiciais ou títulos executivos judiciais que podem sofrer o cumprimento de sentença, ok? Na falta do credor, muitas vezes o credor é impossibilitado, ele faleceu, ele não tem mais existência nesse plano, então obviamente ele não poderá cobrar aquele crédito, mas aquele crédito existe. E vocês sabem que quando uma pessoa vem ao óbito, todas as suas obrigações e os seus direitos são transferidos para quem? Para os seus herdeiros, para aqueles que vão dar continuidade. Ou seja, o espólio, muitas vezes, os herdeiros ou os sucessores de algum título executivo extrajudicial. Então, João faleceu, João tinha 2 filhos. Quem poderá promover a execução? Os 2 filhos de João, que são os seus herdeiros, ok? Com relação a isso, é importante a gente sempre tomar cuidado, porque existem terminologias, nós não vamos entrar aqui muito em detalhes, quando que eu uso espólio, quando que eu vou usar herdeiro, quando que eu vou usar sucessor, enfim. Aí é com relação ao direito das sucessões, nós não vamos entrar muito em detalhes aqui, mas via de regra, enquanto eu não concluir o inventário, eu uso o espólio de fulano de tal. Então, João faleceu, deixou lá seus herdeiros, tinha um crédito para receber de José. Então, espólio de João, representado por seu inventariante, um dos seus filhos será inventariante, ou a sua esposa, se for o caso dele ser casado com alguém, ou tiver uma companheira, representado pelo inventariante, tal, promove a ação de execução em face de quem? De José, ok? Tranquilo? Quando o inventário já foi concluído, via de regra, você vai usar a palavra herdeiro ou herdeiros, porque aí já não tem mais um espólio, o espólio já foi concluído, vamos dizer que a pessoa descobriu que que o seu sucessor, que o seu antecessor, que o seu ascendente ou o seu antepassado tinha lá um crédito, mas o inventário já foi concluído. Você vai usar a palavra herdeiro, ok? Mas isso é um assunto mais para direito das sucessões do que necessariamente para o processo de execução, ok? Outro legitimado a promover a execução é o Ministério Público. Mas o Ministério Público, obviamente, ele só poderá promover uma execução nos casos em que ele for parte na ação. Em ações civis públicas, ações populares, em ações em que ele realmente for parte e não apenas fiscal da lei. Então, ali, alguma ação que o Ministério Público moveu em prol de algum consumidor ou de um grupo de consumidores, por exemplo, às vezes entra com uma ação civil pública para combater algum ato de abuso contra o consumidor, naquele processo que o Ministério Público ele não é fiscal, e sim ele é parte, ele poderá promover a execução, ok? Não confunda o Ministério Público quando ele é fiscal da lei, ou seja, quando ele apenas fiscaliza, protegendo o interesse de incapazes, de idosos, do patrimônio público de modo geral, quando ele é parte em alguma determinada ação civil, ok? Outros que podem também promover a execução na qualidade de exequentes são os cessionários. Quem são os cessionários? Vocês estudaram lá atrás em direito civil
uma das formas de transferência de crédito era por meio da cessão de direitos. Está lá no comecinho do código, lá no direito das obrigações, quando vocês estudam a possibilidade de transferir uma obrigação de uma pessoa para outra. Então eu, por exemplo, adquiri um patrimônio de alguém, fiz um contrato com essa pessoa e tenho direito de crédito sobre aquele patrimônio. De repente eu negocio esse patrimônio com uma outra pessoa que eu quero que fique no meu lugar. Eu faço uma cessão de direitos, transferindo os meus direitos de crédito daquele patrimônio que eu adquiri para uma terceira pessoa. Então essa terceira pessoa, a lei chama de cessionário, é aquele que recebe uma cessão de direitos. Tá claro? Então se você tiver uma condição, muitas vezes isso acontece até mesmo no direito das sucessões. As pessoas vendem um patrimônio que veio de herança a elas não fizeram ainda inventário, então elas fazem uma cessão de direitos hereditários. Por quê? Porque aquele que adquiriu aquela cessão de direitos vai ter direito de cobrar depois providências nesse sentido. Tá certo? Então, cessão de direitos gera o cedente, que é aquele que cedeu o crédito, e o cessionário. O cessionário vai cobrar de quem? Do cedente? Não, ele vai cobrar do devedor do título, que constará no documento, ok? Poderá ser também o subrogado. O subrogado é aquela pessoa que a lei, lá no artigo 247, se não me falha a memória aqui do Código Civil, ele coloca lá que são os subrogados, aquelas pessoas que pagam uma obrigação no lugar de outra. Por exemplo, o fiador. Muitas vezes você aluga um imóvel para uma pessoa, um inquilino, o inquilino não paga o aluguel, o proprietário entra com uma ação, o fiador é notificado, é cientificado daquela ação, é citado, ele vai lá, para não perder o bem que ele deu como garantia, ele cumpre o pagamento, ele vai lá, encerra aquele pagamento. Ou seja, naquele momento o fiador se tornou o quê? Subrogado, ele subroga-se, ele substitui os direitos daquele credor, daquele locador, então ele passa a ser o credor da obrigação contra quem? Contra o inquilino. Ok? Então, dentro do que nós temos de polo ativo, que seriam os exequentes, os credores, nós temos lá no artigo 778. É importante que toda vez que eu tenha uma substituição, que não seja o credor direto para cobrar o título, é importante que a pessoa que esteja com o título prove a sua legitimidade. Eu não posso simplesmente ter um título na minha mão e falar, esse título aqui agora eu tenho o direito de cobrar ele do fulano ali, que é o devedor. Eu tenho que mostrar a relação que existe entre eu e o antigo credor, que me legitimou, ou seja, eu tenho que ter a legitimidade para poder exercer aquele direito. Senão, o processo pode ser até anulado. Lembrando que as regras do processo civil se aplicam, as regras do processo de conhecimento se aplicam subsidiariamente ao processo de execução. Tá claro? Muito bem. Com relação ao polo passivo, ou seja, ao executado, lá no artigo 779 do CPC nós também temos um rol de pessoas que podem ser cobradas, que podem ser demandadas caso haja necessidade. O primeiro, obviamente, que vai ser demandado, quem será? O devedor principal do título, aquele que figura lá como beneficiário, melhor, como o que deve, aquele que tem que cumprir a obrigação, seja de pagar, de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Então, ele é o obrigado direto. Só que às vezes o devedor também pode vir a óbito, pode falecer, da mesma forma que nós falamos do credor, o devedor, o executado, pode também falecer. E esse direito então cessa para o credor? Não. Se ele falecer e ele tiver bens que suportem o pagamento daquela obrigação, os seus bens continuarão respondendo pelas obrigações que ele tinha em vida. E quem vai representar esses bens? Os herdeiros, o espólio, os sucessores, aqueles que vão receber por direito a herança no lugar do devedor. Ou seja, porém tem que se fazer aqui uma ressalva. O devedor que vem a falecer e transmite os seus direitos e as suas obrigações para os seus herdeiros, esses direitos e essas obrigações, quando eles são transmitidos, eles vão atingir o quê? O patrimônio dos herdeiros? Não. Eles vão atingir o patrimônio
da herança que foi transmitida. Senão, ficaria muito complicado. O indivíduo deve lá 50 mil reais, não tinha um patrimônio que representasse esse valor, tinha um patrimônio, por exemplo, de 20 mil, e aí o seu credor vai cobrar os outros 30 mil restantes dos seus herdeiros. Não. O credor vai ter que se contentar com aquilo que ele localizar de patrimônios que foi deixado por aquele indivíduo que era o devedor que veio a falecer. Ah, mas e se o devedor não tiver patrimônio nenhum no nome dele? Aí, infelizmente, o credor vai ficar a ver navios, não vai receber absolutamente nada. Ok? Então é importante deixar muito claro o princípio da patrimonialidade. A execução recai sobre o patrimônio do devedor e não sobre a pessoa do devedor e nem sobre a pessoa daqueles que vierem a suceder o devedor. Ok? Outros que poderão também figurar como polo passivo, o fiador. Nós falamos do fiador agora mesmo no polo ativo. O fiador também pode figurar como polo passivo numa execução, porque ele também é o garante, é o que vai garantir a obrigação do devedor principal. Então, muitas vezes é comum, numa relação de locação, o locatário ficar devendo aluguéis, sair do imóvel, às vezes não há uma ação de despejo, mas ele deixou débitos lá de aluguel, deixou débitos de água, de luz, de condomínio, de IPTU, e aí ele tem lá um fiador, um garantidor da obrigação. Nesse caso, tanto o locatário poderá responder, como o seu fiador poderá responder no processo de execução. Ambos poderão figurar no polo passivo, ok? Lembrando que existe aqui uma solidariedade passiva, via de regra, nos contratos de locação, que são títulos executivos extrajudiciais, há uma solidariedade, dificilmente o locador deixa que essa solidariedade não aconteça. Então, saiu do imóvel, não pagou, ou mesmo que tenha sido despejado, vai continuar a ação com a cobrança dos valores, tem fiador, o fiador vai figurar também no polo passivo. Outra figura que também pode figurar no polo passivo de uma execução é o avalista, que é muito semelhante à figura do fiador, só que nós temos que tomar cuidado aqui, porque avalista é uma coisa e fiança, fiador é outra. O aval é um instituto e a fiança é outro instituto. A fiança é um instituto de direito civil para garantir uma obrigação e ela é um contrato de natureza o quê? Acessório. Ele é um contrato acessório, de natureza acessória, ou seja, se o contrato principal for anulado, o fiador, por sua vez, terá também o seu contrato anulado. Então, o acessório segue o principal. Por outro lado, o avalista não tem essa facilidade. O aval é uma garantia de natureza cambiária, cambioforme, dos títulos de crédito. Lembrando que os títulos de crédito também estão presentes como títulos executivos. Lá no inciso 1º do artigo 784 fala que é título de crédito, a nota promissória, a letra de câmbio, o cheque, a duplicata, ou seja, são títulos de crédito, mas neste caso aqui também são títulos o quê? Executivos. Então, o título executivo, ele também pode ser um título de crédito. É possível nós afirmarmos que todo título de crédito é um título executivo, porém, nem todo título executivo será um título de crédito. Tá claro? Importante saber isso, porque, por exemplo, o contrato de locação, o documento assinado pelo devedor e mais 2 testemunhas, os débitos de condomínio são títulos de crédito, ou melhor, são títulos executivos, mas não são títulos de crédito, não estão ligados ao direito cambial, não estão ligados ao direito cambioforme. Ok? É importante ter essas diferenciações de institutos aí, aval, fiança, título de crédito, título executivo. Isso é um pouquinho às vezes complicado, mas dá uma lida no material, dá uma estudada e você logo vai pegar as diferenças rapidinho. A ideia é não adivinhar, porque quem adivinha erra. Você vai à lei, a lei responde todas as suas questões. Outra pessoa que pode figurar também no polo passivo de uma execução é o responsável tributário. Aqui nós não vamos tratar de responsabilidade tributária, porque é uma matéria própria, direito tributário vai falar sobre isso, mas dentro das discussões de obrigações tributárias, normalmente ligadas a pessoas jurídicas,
existe o responsável tributário, aquele que é responsável por pagar os tributos, via de regra, ligados a pessoas jurídicas. Pode ser também de pessoa física, mas normalmente é de pessoa jurídica, ok? Então, basicamente, os indivíduos que podem figurar no polo passivo de uma execução estão previstos lá no artigo 779 do CPC. Basta você analisar e verificar se aquela situação exige a substituição do devedor principal ou não. Isso é super importante você saber, porque às vezes o indivíduo que vai ser cobrado, que vai ser executado, ele não tem responsabilidade ainda sobre aquele título. Por exemplo, se você tem lá um cheque, no cheque você teve lá uma pessoa que eu emiti o cheque para o João endossou o cheque para o José endossou o cheque para a Maria. Quem é o devedor principal do cheque? Sou eu. A Maria pode cobrar do João e do José? Sim, mas para que ela faça isso, aí a lei exige que ela tem que fazer o quê? O protesto do título. Se ela não protestar o título por falta de pagamento, ela não poderá entrar com ação de execução contra o José e o João, somente contra mim. Então, são detalhes que estão na lei, importantes a serem acompanhados, a serem seguidos, para que a gente não faça confusão, não faça nenhum tipo de problemática aí na hora de aplicar esses conhecimentos. Competência, está lá no 781. Parte ativa, 778. E parte passiva, 779 do CPC. Ok?